Donald Trump pode de fato e de verdade acabar com o Brasil? Essa é uma questão que vira e mexe aparece aqui no canal. E hoje nós vamos ajudar você a entender essa crise que envolve Brasil e Estados Unidos. Então, após a vinheta, não sai daí, porque nós vamos te ajudar a entender. Afinal, qual é o poder destrutivo dessas tarifas sobre a economia brasileira? É já já. Essa é uma questão que vira e mexe aparece aqui no canal. Então, buscando responder a esses questionamentos, nós preparamos um conteúdo bem interessante para você hoje. Pano de fundo rápido. Nós temos dedicado um bom espaço de tempo a essa crise, não é? Entre Brasil e Estados Unidos, o governo Donald Trump e a presidência da República aqui no Brasil, tá? Então, sanções a ministros, lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, posicionamento do Brasil junto a autarquias e ditaduras como Venezuela, Irã, entendeu? A questão do BRICS cada vez mais numa direção anti-americana, falando em substituir o dólar, falando em ter moeda própria, tudo isso entra nesse balaio. E é claro que uma hora ou outra os americanos se voltariam para cá com um porrete na mão e bateriam na cabeça do Brasil. O bobo com o dinheiro saindo pelos bolsos e falando alto na sala. É óbvio que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então esse é o pano de fundo. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês um vídeo para que vocês possam entender um pouco o contexto. Tem mais, então sugiro que você vá até nossas playlists, se for um assunto que você se interessa, e busque Radar do Brasil. Lá você vai encontrar esse e outros assuntos, beleza? Então o pano de fundo é esse. Um alinhamento político que o governo americano tem com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas isso aqui é importante, né? O Trump promoveu um tarifaço no mundo. Então o Brasil entra num contexto de antigos aliados políticos, Trump e Bolsonaro, a forma como os americanos enxergam o processo que pode levar à prisão do ex-presidente e o alinhamento do Brasil via BRICS com grupos anti-americanos e mais, que já falaram em substituir o dólar. É claro, os americanos falam do financiamento indireto, né, ou direto, à guerra da Rússia. Big Techs americanas sendo taxadas ou de alguma maneira censuradas. Então, todo esse bolo doido acaba arrastando o Brasil para essas sanções extras. Lembrando que aliados americanos também foram taxados, Japão, Coreia do Sul. É que o Brasil recebeu a maior bordoada, né? 50%. Esse é o contexto. E muita gente se pergunta, mas será que esses efeitos realmente serão sentidos logo? Eu quero trabalhar com vocês alguns pontos. Uma primeira questão de sanções, pessoal. O grupo que mais sofrerá com as sanções, e isso diretamente vai nos afetar, caso elas entrem realmente como esse poste flamejante, é a relação ao nosso agro. O agro brasileiro, sem dúvida, será um dos grupos mais afetados nessas sanções. E o que isso quer dizer? Não é apenas em relação à exportação, é o preço do alimento na nossa mesa. A conta, quem paga, no final do dia sempre é o brasileiro. Então, a exportação, essa tarifa e outras possíveis tarifas, de início, o grande setor prejudicado é o nosso agro. Então o agro toma a grande bordoada. E isso, claro, pode encarecer os alimentos na nossa mesa. O Brasil exporta para o mundo, mas é óbvio, também exporta para os Estados Unidos. E importa também, tá? Então, importação, exportação. Veja, é um setor crucial da nossa economia. É um setor que está no nosso dia a dia
E talvez muita gente esqueça de dar conta. Tem gente que se esquece de dar conta disso, que é o alimento na sua mesa, ou o equipamento que é importado dos Estados Unidos, maquinário, tudo isso é importante e conta também, tá legal? Então, a exportação, se realmente vier de uma maneira monstruosa, como talvez coloque-se daqui para frente, vai sim prejudicar o nosso agro, e eu acho que o efeito é quase que imediato no nosso dia a dia, tá? Lembrando que o Brasil é um grande exportador de soja, como vocês estão vendo, né? E outros alimentos. É claro, existem outros mercados? Existem. O Brasil está buscando ter uma dependência muito maior da China, porque é claro, muitos especialistas também veem isso com maus olhos, tá? Depender muito do governo chinês, e também o tipo de exportação que a China tem daqui, não é o mesmo tipo de comércio e negócio que nós temos com os Estados Unidos, tá? A China importa do Brasil essas questões das commodities. A China importa bens específicos do Brasil, tá legal? Então, podemos buscar sim outros mercados, mas também não podemos nos dar ao luxo de perder o mercado americano. Então, o golpe no agro seria fatal, tá? Seria realmente um golpe fatal, e eu acho que o capitalismo brasileiro tomaria talvez algo próximo à sua bala de prata. Tá legal? Esse é um aspecto, que é um aspecto importante para nós olharmos também. Essa questão inicial da exportação, que é o que a tarifa inicialmente quer bater, né? E vem os setores: aço, enfim, outros tipos de mercadoria. Então você tem dentro desse bolo todo o agro, as indústrias. Então, agro e depois as indústrias em seguida, também a nossa capenga indústria, né? A indústria brasileira que é capenga, que sofreu com esse processo de desindustrialização, essa é a verdade. Então, depois do agro, a nossa indústria, né, também sofreria bastante, e são setores vitais. E além da indústria e do agro, professor, existe uma outra questão que os americanos poderiam usar? Sim. Como eu disse, os americanos, eles têm mecanismos, além das tarifas, das taxações, das pressões diplomáticas, como cancelar vistos, passaportes, não é? Essas armas, por assim dizer, já foram usadas recentemente contra ministros e autoridades do Brasil, por conta dessas questões que eu expliquei sobre a crise política e diplomática entre os países e a forma como os americanos entendem que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorre na Suprema Corte do Brasil, além, é claro, do alinhamento do BRICS, da posição do BRICS cada vez mais anti-americana. Então, é ideológico? É político? Muito. Econômico? Mais do que nunca. Trump está taxando todo mundo e ele quer arrecadar dinheiro. Então, há vários mecanismos, tá? Diplomático, até chegar nesse. Veja que eu não estou citando bélico, tá, pessoal? Então já vou adiantar, a gente não tá falando nada de bélico aqui, por assim dizer, beleza? Um desses mecanismos que ele pode usar é excluir o Brasil do SWIFT, né? A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Gostaram do meu inglês trabajara? Pois é o SWIFT. O que é o SWIFT, professor? É a rede global que conecta mais de 11 mil bancos em 200, na verdade mais de 200 países, permitindo transferências internacionais seguras e rápidas. Traduz: sem SWIFT, o país fica praticamente desconectado do comércio e do sistema bancário internacional. E se o Brasil fosse excluído do SWIFT? Bom, vamos lá. Empresas brasileiras não conseguiriam receber nem enviar pagamentos internacionais normalmente. As exportações de commodities
soja, minério, petróleo, carne sofreriam colapso imediato, importações de insumos industriais, por exemplo, fertilizantes e tecnologia seriam afetadas. Veja, nós estamos falando de questões de impacto imediato. Mais uma vez, o Brasil exporta muita commodity, a gente mais exporta por aí, tá legal? E as importações de insumo nem se fala, né? Nós importamos fertilizantes, tecnologias americanas, maquinário. Mais uma vez, tô falando de tarifa, taxação lá no agro, na indústria, e aqui o SWIFT também pegando nesse bloco. Percebe? É algo realmente para deixar uma terra arrasada na economia de um país. Óbvio, outra coisa que aconteceria com isso, pessoal: fuga de capitais e a desvalorização do real. O real, que já perdeu o poder de compra, não é? Com as décadas que se passaram, sofreria ainda mais. Nós estamos falando de investidores que vão, com certeza, retirar dinheiro do país rapidamente, como já acontece, né? O Brasil perde muito capital. O real vai despencar no câmbio, inflação dispararia, combustíveis, alimentos, eletrônicos, tudo ficaria ainda mais caro. Colapso bancário parcial. Os bancos brasileiros, obviamente, teriam enorme dificuldade em manter operações internacionais. Cartões de crédito, débito, internacionais, tudo isso, pessoal, poderiam parar de funcionar. As empresas multinacionais poderiam sair do país por inviabilidade, né? Se você não pode operar aqui, você não está conectado com o sistema bancário internacional, se você não faz parte dessa grande rede de transferências, sabe? Não tem por que ficar aqui. Se eu faço parte de um país que está desconectado do comércio e do sistema bancário internacional, não tem por que eu manter a minha empresa aqui. Se eu estou sendo afetado de várias áreas, não tem por que eu continuar com a empresa nesse país. Então, fuga de capital, perderemos empresas, tá entendendo? Tudo isso. O isolamento financeiro, que é a consequência. O Brasil ficaria dependente de métodos alternativos. CIPS, né? Você falou da China. Sistema financeiro chinês, que já atrai Rússia e outros países, porque a Rússia ela já foi excluída do SWIFT. Acordos bilaterais de moedas locais. Brasil e a China ampliariam o seu relacionamento. Na verdade, o Brasil ampliaria a sua dependência da China, que eu acho que seria o caminho mais lógico, né? Então a China ia depender do CIPS, que é o sistema financeiro chinês. O real ficaria cada vez mais atrelado ao yuan, que é a moeda chinesa. Criptomoedas, não é? Que seria uma rota, digamos assim, paralela. É arriscado e pouco escalável, né? Mas o mundo, na verdade, também já pensa em criptomoedas, né? Eu acho que... não tenho certeza, já é uma realidade olhar para as criptos. Então seria uma alternativa, mas com certeza nós teríamos um isolamento financeiro, tá? Porque um grupo ou outro falar de criptomoedas é uma situação. A outra é como trabalhar isso na nossa população, né? População que trabalha, pagamento, tá entendendo o que eu tô dizendo? Como que essa população economicamente ativa, que lida com dinheiro, enfim, os maiores meios de tratar de pagamento, de auxílio, como ela vai lidar com essa educação, esse aprendizado de mexer com criptomoedas? Porque não é de qualquer maneira que se faz. É preciso saber lidar com as criptos, entender como é que funciona o mercado de cripto. Uma carteira de criptomoedas nem sempre é barato, então isso leva tempo, tá? Para que a população entenda como funciona o mercado de criptomoedas e você adapte isso a pagamentos, entre outras questões, pro funcionamento da máquina pública, eu acho que de alguma maneira ficaria meio complicado, tá?
É claro que nós já temos setores no Brasil que lidam com isso, beleza, pessoal? Mas eu tô tratando em macro aqui, tudo bem? É claro, geopolítica e alianças, né? O Brasil seria visto como um país pária, seria visto como uma situação pesada, algo que até hoje isso aconteceu com países como Irã, Coreia do Norte e Rússia, por conta da guerra da Ucrânia. E como eu disse, o Brasil, ele comercializa com a Rússia, exporta fertilizantes da Rússia. Eu fiz um vídeo sobre isso, espero que você veja, tá legal? Forçaria o Brasil a se alinhar fortemente com a China e a Rússia ainda mais, não é? Que estão construindo alternativas ao SWIFT. Por quê? Porque elas não querem ficar dependentes disso. No caso, a Rússia já tomou, a China não, mas a China sabe que mais cedo ou mais tarde ela pode tomar alguma ação que a leve a sair do SWIFT. Legal? Talvez invadir Taiwan, algo do tipo, legal? Resumindo, né? Se o Brasil fosse excluído do SWIFT, o país entraria em um choque econômico imediato. O real seria altamente desvalorizado, alta de preços, colapso parcial do comércio exterior e isolamento financeiro. Seria equivalente, podemos dizer assim, a uma sanção de guerra. Tá legal? Então, olha o tamanho disso. Tarifa, entre aspas, uma taxação diplomática com a suspensão, a retenção e o cancelamento de passaportes, não é, de ministros, diplomatas, autoridades. E agora a gente chegaria nesses dois últimos mecanismos que eu acho que são os mais graves, né? O SWIFT, que já falamos agora, e por último o GPS. O Brasil sendo retirado do GPS, que aí sim nós poderíamos dizer que, juntando todo esse bloco, caminhamos numa conclusão de que os Estados Unidos poderiam acabar com o Brasil, economicamente falando. Vamos ver isso agora? Vamos entender essa questão do GPS? Mas o que aconteceria se o Brasil fosse excluído do GPS? Bom, eu quero explicar rápido para vocês o problema que nós teríamos. Os impactos imediatos. Por exemplo, aviões e navios, eles usam GPS para navegação de longo curso, pousos, rotas seguras. Sem acesso ao GPS, nós teríamos risco maior de acidentes, atrasos e custos extras. Isso aqui impacta imediato, pessoal. O agronegócio. Mais uma vez o agronegócio. O campo brasileiro depende de GPS para a agricultura de precisão. Como assim, professor? Tratores autônomos, mapeamento de solo, irrigação. A produtividade cairia muito sem essa alternativa. Então, assim, seria muito, mas muito complicado para a nossa agricultura ficar fora do sistema de GPS. Isso eu estou fazendo uma escalada. Tarifa, exclusão do SWIFT e no final o GPS. Então a gente está pegando toda essa gama de ações para traçar esse cenário. Como seria se os americanos realmente endurecessem o caldo, tá? Engrossassem o caldo. Bom, o básico, né? Infraestrutura urbana. Apps como Uber, iFood, Google Maps, o Waze, eles logicamente deixariam de funcionar com precisão. Eu sei, mas professor, vira e mexe o Waze, joga alguém numa favela e a gente vê que o final nem sempre é tão feliz. Mas, gente, não é em todo lugar, tá? Além disso, serviços de emergência como a SAMU, bombeiros, polícia teriam mais dificuldade em localizar ocorrências, tá? Muitos sistemas financeiros e redes de telecomunicações usam GPS como referência de tempo, tá? E isso é claro, para sincronizar servidores, operações bancárias. Então, sem ele, haveria risco de falhas em pagamentos, bolsas de valores e redes de internet, tá? É claro, alguém vai dizer assim: olha, mas o Brasil não poderia redirecionar parte da dependência para o Galileu na Europa, o GLONASS, o Beidou, que já são disponíveis? Sim, poderia fazer, mas haveria uma janela de vulnerabilidade,
já que grande parte da infraestrutura nacional está calibrada para o GPS americano. Então, veja, nós somos dependentes dos Estados Unidos nisso. Então, se o Brasil fosse excluído do GPS, haveria um colapso temporário em transportes, agricultura, segurança, telecomunicações. O país teria que decorrer para adotar outros sistemas globais e assim, gente, acelerar o projeto de um GPS nacional, que já foi mencionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Mas um Brasil que não investe em inovação e tecnologia, desculpa, tá? Aquelas feirinhas de robôs, porra, tá de sacanagem comigo, né? Não tem outra palavra pra dizer. Essas feirinhas de robô que a gente faz, inova, essas porcarias, gente, desculpa. É assim, é pegar aquilo ali e ver o que um moleque faz numa universidade nos Estados Unidos, ou na Índia, ou na Turquia, tá? Eu vou pegar Turquia e Índia. Beleza? Para não. Pegou os americanos, tudo bem. Turquia e Índia. Então é assim, tá? Nós temos que correr muito ainda para chegar lá. Então, esse seria o cenário. Vocês percebem como realmente seria um caos? Então, para veredito, os Estados Unidos poderiam acabar com o Brasil? Eu poderia dizer que sim, com um asterisco. Porque o custo de acabar com o Brasil, economicamente falando, também é muito alto para os Estados Unidos. Eu citei num vídeo que a cada 10 copos de suco de laranja, pessoal, 7 são com laranjas brasileiras. Se não me engano, a proporção é essa. Então, e nós exportamos muito para lá. Houve uma crise agora. Não tinha ovo, falando sério, não tinha ovo nos Estados Unidos. O Brasil estava exportando para eles. Carne também, apesar de eles serem um agronegócio, eles consomem muita carne brasileira. Então é assim, o custo de endurecer a ponto de acabar com a economia brasileira geraria uma crise mundial, obviamente. O Brasil alimenta muitos países, nós exportamos para muita gente, mas também para os americanos, tá? Teria um custo muito alto. Então, sim, eles poderiam endurecer no sentido de que a nossa economia ficaria em frangalhos, taxação no agro, nas indústrias, exclusão do SWIFT, excluir do GPS, sabe? Tudo isso. Mas também teria um custo muito alto para os Estados Unidos. Então, a questão que fica não é só essa. Vale o custo aplicar sanções extras? Vale o custo e também ter algum tipo de reflexo na economia interna americana? É nisso que nós temos que pensar, tá legal? Então, se você chegou até aqui, mais uma vez, curta, comente e compartilhe, porque aqui tem vídeo quase todo dia, pessoal. E a gente fala de geopolítica, filosofia, história antiga, história do Brasil, Império, República e as principais questões que envolvem a nossa política diária. Eu tenho certeza que pelo menos um desses temas é de seu interesse. Então, vá à nossa playlist, veja tudo. Nós produzimos o conteúdo da maneira mais imparcial possível que nós podemos aqui no Papo de História. Então, conto com a sua curtida, com a sua audiência e compartilhe este vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.